Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Namaste. Welcome, bem-vindos. Então, nós, dando continuidade às nossas classes de ontem, né? Nós vimos que a conclusão deste capítulo, onde Arjuna, depois de ter desfrutado de uma visão total, né, integral de Deus, né, que é uma visão desejada por muitos, inclusive por deidades, né, ele, ele apreciou, mas ao mesmo tempo ele ficou aterrorizado, né, assustado, e ele pediu para Krishna retirar aquela visão, né? Então eu elaborei bastante ontem sobre isso, né? Aquela visão que o Arjuna teve é uma visão que no início eu estava referindo a como uma epifania, né? Então a gente pode até manter aquilo como uma epifania, desde que a gente considere uma epifania cognitiva, né? O que seria então uma epifania cognitiva? É simplesmente um momento de muita clareza, né, que tu realmente compreende algo tão profundo como a natureza de Deus, né? Então, existem epifanias meramente cognitivas, sim, existem, são aqueles momentos, né, que você compreende alguma coisa que você está contemplando, refletindo, aí você compreende realmente. Então, o que a Juna teve, se nós quisermos, nós podemos chamar de uma epifania cognitiva, tá? Porque todos nós estamos familiarizados com esses momentos. Na verdade, nos meus satsangs iniciais, antes de eu encontrar o Vedanta, eu costumava dizer que o autoconhecimento ocorria, né, no momento de muita clareza, né, inesperada, às vezes, você tem uma clareza assim, pum, né, e ali é quando o autorreconhecimento corre, né. Então, essa clareza, naturalmente, ela tem que estar direcionada a uma contemplação, reflexão mais profunda possível, que é a real natureza da realidade. A natureza da realidade é Deus, é consciência, existência, né? Então, dependendo do nível de reflexão, contemplação, você obtém aquele eureka, né, conhecido, que pode ser qualquer nível de conhecimento, inclusive conhecimento científico, mas no caso do conhecimento da realidade, né, é o mais profundo conhecimento, aquele momento requer, digamos assim, uma concentração de Sattva Guna enorme, tá? Aquele momento que você está... Qual é a vantagem dos nossos seminários, principalmente os presenciais, né? É porque ali existe um build-up, né? Um acúmulo, uma concentração de um ambiente mais satívico, né? Então, todos que participam sabem disso, a mente vai ficando mais satívica, e aí as fichas vão caindo mais, né, sequencialmente, mais rapidamente, não? O Vedanta, ele é muito bem descrito como o desenvolvimento de uma visão, a visão da realidade. A visão da realidade não é ver o mundo e dizer o mundo é real, não. O mundo é uma projeção aparente naquilo que é a única realidade. E a visão da realidade é simplesmente uma visão do mundo através da compreensão do pano de fundo, que é consciência, que é o substrato, que a distana, né? O suporte, o apoio, né? Então você vê o mundo e você simplesmente está desenvolvendo essa visão, né? Essa visão vai se consolidando, vai se tornando mais claro,
E, naturalmente, esse processo se inicia com a contemplação, reflexão a respeito da natureza de Saguna, Deus, Saguna Ishvara, tá? Para a gente compreender realmente esse relacionamento entre o Jiva Atma e o Ishvara, que é fundamental, indispensável no processo de preparação da mente, né? Então, digamos que Arjuna teve uma epifania cognitiva que permitiu a ele compreender claramente, né, e compreender a natureza de Deus como a totalidade de todos os pares complementares, de todos os pares opostos, o nascimento e a morte, não somente o nascimento e a manutenção da vida, mas o nascimento, a manutenção da vida e a reciclagem de tudo aquilo que é configurado, né? A gente vê isso ao nosso redor. Então, nós vimos a situação e Krishna disse, não, nenhum problema, né? Deixa eu ir lá e eu tenho um botãozinho, né, gunotômetro, né? Deixa eu diminuir o sattva, aí o rajas e tamas irão dominar a sua mente e aí você não vai me ver em minha integridade, totalidade, você vai me ver exatamente as partes minhas que você gosta, né, através dos seus gostos e desgostos, né? Então você vai ficar protegido. O que que é proteção neste caso? É a ignorância, né? Você vai perder a visão da sabedoria, vai obter a visão, né, condicionada por muitos tamaguna e rajoguna, e você vai ficar, vai se sentir o quê? Confortável, né? Familiarizado. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós vivemos há muitos nascimentos, né, subjugados a essa ignorância que atribui realidade e valor à dualidade, né, essa ordem aparente, e a gente vai desenvolvendo raízes profundas nessa ignorância, raízes profundas, né? Então imagine o caso daquela minha aluna amiga lá nos Estados Unidos que um dia acorda de manhã e vê tudo de modo diferente. Aí, depois de 2, 3 semanas, a mente dela se modifica e de manhã cedo ela acorda, em vez de acordar com aquela alegria, ela acordou com o pensamento e a palavra merda, tenho que ir trabalhar. Ela falou, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Né? Então, esta ignorância, na medida que nós nos familiarizamos com a mesma, ela se torna algo familiar e confortável, né? Então, se a gente remove essa ignorância sem estar preparado para lidar com a realidade, né, a gente sofre. Aí a gente quer fazer exatamente como a Júlia, que a gente quer correr, não, não me dá de novo o meu Rajoguna, meu Tamoguna, porque eu não quero tanta clareza de compreensão, porque a realidade, às vezes, choca, né, em todos os sentidos, né? Conhecimento, ele pode ser chocante, ele precisa ser processado e digerido gradualmente para não causar uma indigestão, tá? Uma indigestão porque o meu sistema não está preparado para processar algo que é extremamente contrário ao meu condicionamento, às minhas noções e conceitos. Isso se aplica a todo campo de conhecimento. Pessoas chegam no Vedanta acreditando que isso é espiritualidade, tomar o chá é espiritualidade, fumar isso e aquilo é espiritualidade, e tudo é espiritualidade, né? Aí, o que que ocorre? Devagarzinho, o Vedanta vai expondo, né, a fantasia e a ilusão de tudo isso, e a decepção. A maioria das pessoas faz o quê, Marinéia? Né? Ela simplesmente abandona o grupo e corre de novo para os grupinhos deles, né? Corre para o grupinho, porque ali todo mundo está confortavelmente vivendo num determinado nível, ambiente de fantasia e ilusão, tá? Então, a gente fica confortável naquilo que é familiar a nós e muitas vezes a gente não consegue realmente viver a partir desta perspectiva de sabedoria, tá? Ok. Só para criar um gancho, né, da gente iniciar, em Taittiriya Upanishad, é dito que as doações devem ser feitas com fé,
não devem ser feitas sem fé, devem ser feitas com generosidade, com modéstia, com apreensão e com concordância, né? Então, aqui é aquela fala de Krishna, né, que o Swami está ilustrando com um outro verso, né, através de um outro verso que, que ocorre no Taittiriya, né, que fala que as doações devem ser feitas. Mas aqui no Gita, né, o Swami estava exaltando a devoção, que não é realmente uma sadhana espiritual, mas é uma maturidade espiritual, né? É uma atitude realmente, né, daquele que compreendeu o relacionamento, né, entre a criatura e o Criador e as leis da criação, e aprecia, né, e doa, se doa ao campo, se doa ao Senhor, se doa àqueles ao redor, né? A doação aqui não precisa ser vista como a doação em dinheiro, né? Mas é difícil encontrar alguém que se doe realmente. Quase todo mundo quer o quê? Quer extrair, quer haver, quer obter, quer pegar, né? Mas quase ninguém quer dar, né? E essa doação, ela não precisa ser feita just como uma mera aparência. Ela deve ser feita genuinamente, com generosidade, com amor, com carinho, com modéstia, porque tantas pessoas desenvolvem até mesmo arrogância e orgulho, porque eu sou um caridoso, eu sou um doador, né? Então, isso para ilustrar mais ou menos o que nós já vimos ontem. Então ele diz: nem pela adoração, nem pelos rituais, nem pelas austeridades, nem por essa yoga, aquela yoga, nenhuma dessas sadhanas irá permitir a você a maturidade espiritual, de modo que você possa me ver como Saguna Ishwara em minha integridade, em minha totalidade. Porque qualquer dessas sadhanas, ela não irá purificar o indivíduo, né? Cancelando os seus ragadveshas, os seus quereres e não quereres, os seus gostos e desgostos. O ego precisa ser purificado sob a luz desses ensinamentos, de modo que o sentido de eu e meu e as coisas que eu quero, porque eu quero, o que eu gosto, isso e aquilo, tudo aquilo ali vai se dissolvendo gradualmente, né? Vai minimizando, vai diminuindo, né? Então, através deste relacionamento, que precisa ser compreendido intelectualmente, cognitivamente, racionalmente, como o sistema Ishvara Jiva Jagata, né? A ciência de Mithya, como eu costumo colocar às vezes, né? O Karma Dharma Yoga, né? A compreensão das leis em torno à causalidade, causa e efeito, e as leis do Dharma, que são as leis impostas pelo Criador para sustentar este universo, tanto a nível físico, material, como a nível mental, sutil, emocional. Existem leis para tudo. Então, por que eu estou dizendo isso? É que nenhuma dessas outras práticas ou sadhanas irá produzir isso, mas existe alguma coisa que precisa permear todas as sadhanas e todas as práticas, que só é possível na medida que você compreende que existe um Deus, que nos dias de hoje ninguém quer saber mais de Deus, né? E começa a compreender o relacionamento entre a criatura e o Criador e suas leis, né? Quando você faz isso, aí o que que ocorre? O desenvolvimento do perfume da rosa, em analogia como eu coloquei no passado. A rosa sem perfume é simplesmente a compreensão do sistema Ishvara, mas que não frutificou como apreciação, amor e devoção, né? E reverência, né? Então, todo mundo sabe que o grande problema de todo ser humano é a falta de amor, né, Mariné? A falta de amor próprio, a falta de amor pelos outros, né? Todo mundo sente que, não, eu precisava de mais amor, as pessoas deveriam me amar mais, né? Eu ia de vez em quando assim, não, eu gostaria de amar alguém também incondicionalmente, mas está além da minha limitação humana, né? Então, todos nós temos um valor enorme por amor, né? E as escrituras nos dizem, se você quer realmente entrar a fundo neste ponto, que é o amor, né? Você precisa de começar este processo canalizando o seu amor para aquilo que realmente vai
né, te propiciar a felicidade, a alegria, a paz, né, e a segurança, porque nenhum outro objeto, seja ele um pet, ou seja, um objeto humano, vai realmente, né, te propiciar essa estabilidade, né, essa segurança, né? Então, como nós sabemos, nós queremos desenvolver o amor e não existe nenhum outro princípio que mereça o nosso amor, a nossa apreciação, a nossa devoção, o nosso valor, que o Criador, né? O Criador, mas quem é esse Criador? A ciência não encontrou esse Criador ainda. Você tem que abandonar o mundo da ciência e entrar no mundo da espiritualidade de verdade, né? Para você começar a compreender Deus e começar a desenvolver o perfume da rosa, que é esse sentimento de apreciação, reverência, amor, caridade, amor e doação, né? E etc. Então, Swami está enfatizando este elemento externo a todas as sadhanas, mas que precisa permear todas as sadhanas, que é a devoção. Então, ele diz que nenhuma dessas práticas realmente são superiores à devoção, mas, como eu disse, a devoção não é uma sadhana, né? E lá no final desse capítulo, Swami vai também nos lembrar disso, dizer não é uma sadhana, mas é uma atitude religiosa espiritual que irá purificar naturalmente o Karma Yoga, né? E por que que o Karma Yoga é tão evidenciado neste processo de purificação? Porque 99,9999% das pessoas, elas são grihastas, né? Elas são pessoas do mundo, donas de casa, donos de casa, homens de negócios, mulheres de negócios, pais de filhos, mães de filhos, né? Então, são pessoas do mundo e elas são muito ativas, né? Não é fácil você ser uma pessoa de família, né? E viver nesse mundo interagindo, né? Tem pessoas que têm a sorte, né? Não vou nem falar sobre isso, mas ainda assim, né? Tem outras que começam, né, a ficar presas no samsara através de diversas associações, muitos filhos, muitos tios, muitos avós, muitos, né, amigos, isso e aquilo, e é tudo samsara, e são tudo fundado, é tudo ali governado por essa ignorância confortável, porém, né, que causa, no final das contas, muita decepção, ilusão e sofrimento, né? Então, ele foi exaltando a devoção e apontando que as outras formas de sadhanas são inferiores à devoção, como se a devoção fosse uma sadhana, mas não é, tá? Então, ele também disse, né, naquele mesmo verso, que esta visão de Deus em sua integridade é rara, é desejada por muitos e não é facilmente alcançada. Portanto, você, Arjuna, deveria se sentir privilegiado, né? Todas as sadhanas por si não conseguem produzir esta visão. Então, como que eu vou desenvolver essa visão? Porque até então, Krishna está dizendo, não é assim, não é assado, né? Somente através da devoção, ele antecipou, mas se nada disso irá produzir esta compreensão de Deus madura, né? Este desenvolvimento deste olho da sabedoria a respeito da natureza de Saguna Deus, né? Então, o que que é esse outro princípio? O que que é esse outro elemento, né? Isso a gente vai ver mais claramente no próximo verso. Ele vai elaborar um pouco mais sobre a devoção. E aí ele diz, ó Arjuna, contudo, apesar de eu estar dizendo que todas as sadhas não irão produzir esta maturidade e esta visão, de novo, nós temos visão. Vedanta é uma visão cognitiva que começa com a visão da real natureza de Jagata, né? E as leis, de modo que nós possamos discriminar aquilo que nos eleva espiritualmente daquilo que nos declina, né? Então, a gente começa desenvolvendo essa visão da natureza saguna de Deus, porque somente então nós estaremos qualificados para compreender a real natureza de Deus, que é a natureza nirguna Atma, que é a natureza de todos nós, né?
Então, somente através da devoção total, ele diz, a devoção total. Por que que ele colocou esse total ali? É porque, não, não, eu amo Deus, eu adoro Deus, eu temo a Deus, eu respeito Deus, mas desde que, né, Deus me proteja, né? Não somente a mim, mas a minha família, né? Então, se acontece alguma coisa como, mesmo coisas, né, corriqueiras, normais, ó, o marido da minha tia vem a morrer, falecer na idade de 84, 85, ainda assim aí eu já, ó, a minha fé e amor por Deus já foi balançada, né? Porque tirou o meu velho e me deixou uma velha sozinha, né? Então, uma devoção total é uma aceitação, um amor total que encompassa tudo, né? O nascimento e a morte, né? Então, esta devoção, ela não pode ser uma devoção de dois terços, né? Eu sou devoto, eu sou um amante de Deus, né? Somente como aquele princípio que cria e que sustenta. Aí, quando fala, mas e o terceiro princípio, que é o princípio de que destrói? Ah, aquilo ali não é Deus, não. Aquilo ali é o diabo, né? Então, esta infantilidade, ela produz uma incapacidade de a gente compreender Deus, né? Como todos os pares opostos complementares, que principalmente precisa ser compreendido aqui do ponto de vista que, inevitavelmente, são os objetos de experiência que nos causam prazeres e dores, né? Ishvara manifesta os nossos parábadas, nossas circunstâncias de vida. Algumas são favoráveis à minha alegria, outras são favoráveis à dor, né? Uma pessoa madura aceita tudo isso, sabendo que todos nós, né, temos um grau de responsabilidade a respeito dos nossos parábolas, sejam eles a nível pessoal como a nível coletivo, né? Então, a nível coletivo, a gente pode entrar num processo de, de mais uma extinção em massa, né, dos seres vivos no planeta, e a gente tem que assumir responsabilidade se isso ocorre realmente, né? Sim, sim, não. Eu não estou separado dos outros humanos, né? E de qualquer modo, né? E nos nossos parábadas, né, pessoais, né? Ainda mais, é fácil para a gente compreender. Se tem uma situação de muita dor aqui, né, isso só pode servir um determinado propósito, isso é desenhado sob medida para mim. No máximo, se eu não consigo compreender por que que isso chegou na minha vida, aí eu tenho aquela compreensão que nos é fornecida pelas Escrituras. Deve ser, só pode ser para mim exaurir, esgotar um pouco mais de papa carne. Porque a gente sabe que exaurir, né, gastar os papa carne, é fundamentalmente o que nós chamamos de purificação através da dor, né? Purificação através do sofrimento. Se a vida fosse sempre um mar de alegria, né, a gente não cresceria. A gente precisa dos pares complementares, sofrimento e alegria, né? Prazeres e dores. Então, Krishna começa aqui a nos dar os meios para que a gente possa desenvolver essa visão total, cósmica de Ishvara, a compreensão, essa visão cognitiva, dizendo que somente Bhakti, a devoção, amor a Deus. No Brasil, as pessoas têm mais a tendência a dizer os tementes de Deus. Temor a Deus é uma coisa interessante, né? É porque é dito que se você seguir as leis de Deus, você vai ser compensado num céu maravilhoso, vivendo eternamente, né, em paz, ao lado do Senhor e os seus santos, né? E se você não seguir as leis de Deus, você vai terminar num inferno, no fogo eterno do inferno, né? Então, as pessoas ficam com medo, né? Porque eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que se ninguém estiver vendo, eu comito pecados, né? Cometo, né? Eu cometo pecados e etc., né? Então, a pessoa é mais um temente de Deus, o que é uma indicação de que a pessoa não é muito dármica, porque se a pessoa for muito dármica, ela não temeria tanto, né? Então, o conceito de amor a Deus é mais raro, temor a Deus é mais comum,
nos círculos religiosos por aí, né? É, mas aqui ele está dizendo que somente uma atitude de total amor a Deus, apreciação e reverência a Deus, independentemente dos prazeres e dores, somente esta devoção total irá permitir a maturidade espiritual necessária para nós entrarmos no Jnana Yoga do Vedanta com boas chances de sucesso, né? Aí o Swami diz, então, tudo bem, ele está falando devoção, 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 existem diversos tipos de devoção, como é que é essa história de devoção, né? E aí o Swami diz, ok, através da devoção total, né? Então, esse total, como eu disse no início, né, é uma devoção realmente que encompassa todos os pares complementares, né? Não é simplesmente uma devoção de quando as coisas estão bem, né? Eu lembro de Deus, mas quando as coisas estão ruins, eu lembro ainda mais de Deus e eu tento fazer um negócio com Deus, né? Assim, olha, a coisa está ficando feia aqui, eu vou fazer isso, uma penitência, eu vou fazer doações enormes para o ashram, mas você tem que dar um jeitinho, está ficando feia a coisa para mim, eu estou quase chegando ao ponto de falir, fechar as portas, etc, etc, né? Então, o devoto comum é aquele mais infantil, né? Na verdade, é aquele que corre para o Senhor quando está em dificuldade, né? Mas não, o devoto maduro é aquele que mantém Deus, né, sempre presente em seu coração, através desse sentimento, dessa emoção sublime, que é a devoção e reverência a este princípio criador, que nos propicia tudo isso, né? Ah, mas eu não gosto da vida, tanto sofrimento, isso, aquilo. Pronto. Olha, você conscientemente agora você queria sair daqui, mas o suicídio não é uma boa opção. Todas as estruturas religiosas apontam para isso, né? Suicídio não é uma boa opção. Você precisa ser purificado pela dor também, né? Então, os Krishna Guru se refere a uma devoção total. Se a gente volta ao capítulo 7 do Gita, ali Swami mencionou, na Gita, Krishna mencionou quatro tipos de bhakta, né? Então, o devoto que procura a Deus no momento de crise, porque ele está assustado, ela está assustada, né? Então, nós conhecemos esses devotos, né? As pessoas, em geral, né, elas rejeitam ou negligenciam a religião e Deus até chegarem numa idade mais avançada. Foi o caso da minha tia, do exemplo, né, e do meu tio, quando eles eram jovens, eles curtiam por aí. Quando começou a ficar mais velho, né, eles ficaram mais velhos, e aí eles começaram a ir para a igreja, porque meu tio, que era um ateu, começou a pensar com ele, né? Essa história de Deus, né? Agora que eu estou ficando velho, eu me dei conta que eu vou morrer também, né? E se eu vou morrer, né? Eu penso que de repente não existe nada além da matéria. Eu morri e acabou, não tem mais nada. Mas dizem que existe um céu e um inferno. Imagina se eu for para o inferno porque eu rejeitei Deus, né? Porra, vai ser uma experiência de muita dor eterna, né? Então ele pensou, pensou e começou a ir para a igreja, começou a fazer parte de tudo isso, porque a adversidade maior estava chegando perto, que é a velhice, a doença e a dor. Hum? Muita gente corre para Deus por causa da idade mais avançada, que traz consigo a velhice, doença e dor. E a dor maior é perder o seu instrumento de experiência, o corpo físico, né? Porque o indivíduo está equivocadamente, totalmente identificado, ele pensa ser o corpo de matéria, o corpo de comida, né? Então, este é aquele que tem uma devoção em Deus para um fim, para resolver os meus problemas, para pedir isso, pedir aquilo, para pedir o facilitamento, né? A facilitação dos meus objetivos, isso e aquilo. Então, o segundo nível de devoto é aquele que se volta a Deus não como um meio para obter os seus fins, que são ganhos de coisas do mundo, né? Mas é aquele devoto mais avançado, mais purificado, que
sente no coração esse amor, essa devoção, essa reverência por Deus, Deus é o fim por si. Não é um meio para obter coisa, mas o amor a Deus me gratifica tão intensamente que eu nem me importo qual seja o meu parâmetro, né? O meu destino, o meu amanhã, né? E o terceiro nível é o nível mais elevado, né? Que é o não dual e do Yanni, a devoção a Deus. Deus não é nem o meio, nem o fim, né? Deus é a única realidade, que é o substrato, a natureza do eu em cada jiva, em cada ser vivo e até mesmo no universo inerte. Então, Deus é a única realidade, é o substrato de tudo, né? Consciência, existência una, a única realidade. Então, este é o terceiro nível de devoção, que às vezes é referido como uma devoção não dual, porque a compreensão da real natureza da realidade, né? Como dizemos, a realidade é sinônimo de não dualidade, né? As pessoas não compreendem o que seja não dualidade. Elas pensam que não dualidade é uma totalidade. Oh, somos todos um, vamos abraçar todo mundo no planeta, aí a gente vai ver, oh, somos o planeta junto, nós somos todos um, a minha comunidade, isso e aquilo. Eles pensam que isso é não, não dualidade, né? Não, não dualidade é a compreensão profunda e firme, clara, de que só existe a consciência e a existência, um sem o segundo, né? Essa é a única realidade. A pluralidade e a diversidade é uma projeção obtida através do poder dos gunas de Maya. Então, no capítulo 7 foram apresentados três níveis, e no capítulo próximo, 12, para concluir essa parte central do Gita, que fala sobre a natureza de Deus, será expandido para cinco níveis, tá? Quais são esses três níveis? Nós, o Swami já nos apresentou aqui, né? O primeiro eu quero objetivos mundanos, né? Que também é chamado de Sakama Bhakti, né? Aqueles de vocês que lembram, Sakama Bhakti é uma devoção com interesse materialista. Eu faço diversos pujas, diversas adorações, diversas doações, né? Vou ao templo, vou à igreja, isso e aquilo, porque eu quero o que eu quero, né? E eu quero, acima de tudo, a simpatia do Senhor para que eu possa ter sucesso na minha vida, né? Então, eu uso Shwara, né, para obter esses favores, né, mundanos. O que significa que se eu fizer isso, eu farei isso com você. Isso é chamado de Bhakti empresarial, né? O que significa que se eu fizer tal coisa, então farei isso com você. Tá, é toma lá da cá. É um Bhakti, né, de negócios, né? Uma devoção só. Eu faço isso, 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 mas eu quero os meus dividendos, né? Eu quero os resultados favoráveis, né? É comercial. É um Bhakta de negócios, comerciante, né? Nós somos muito inteligentes porque a nossa vida, né, a gente faz isso com todo mundo. Mesmo que a gente não seja oficialmente um comerciante ou um negociante, a gente faz isso a nível pessoal com as pessoas. Eu dou uma massagenzinha no seu ego, você dá uma massagenzinha no meu ego, e assim a gente, ambos permanecemos, né, iludidos, porém felizes, né? Então, toma lá da cá. É a moeda de troca, né? O ego adora, né? Então, este é o Bhakti empresarial, Bhakti comercial, Bhakti da barganha, é o Sakama Bhakti. Deus é o meio e os meus objetivos são os fins. Uma vez que uma pessoa entra neste nível de Bhakti por algum tempo, mesmo que seja um Sakama Bhakti, mais cedo ou mais tarde ela vai crescer em maturidade e desenvolver o segundo nível de devoção, mas isso não é garantido, tá? Não é garantido. O ponto aqui é que é muito melhor ser um Sakama Bhakti do que ser um ateu, do que rejeitar Deus.
né? Então, se você faz coisas, né, ego, se as suas ações são fundadas no egocentrismo, digamos assim, né, eu quero o que eu quero, né, então eu entro nesse relacionamento com Deus para obter o que eu quero, né, ou eu entro nesse relacionamento com as pessoas para manipular e obter o que eu quero, entendeu? Então, a gente tem que sempre, né, fazer as paralelos para compreender o mecanismo, né, a psicologia. Então, se eu me comporto deste modo, né, pelo menos eu incluí o quê? Eu incluí Deus na minha equação de vida, né? Então, aquilo, pelo menos, nos dá a possibilidade potencial de crescermos para um nível mais maduro de devoção, né? Então, a devoção sakama é melhor do que nenhuma devoção. E por causa da sua devoção, da sua lembrança de Deus, né, sua mente vai ficando um pouco mais pura, gradualmente, mas não necessariamente, eu diria. Até que você compreende que Deus não deve ser visto como um meio, mas como um fim por si mesmo. O amor a Deus é a fonte de alegria, satisfação e felicidade e paz que existe, né, no coração de cada indivíduo. Por quê? Então, esse é um ponto, a psicologia, essa psicologia é importante ser compreendida. Você já viu, as poucas, tem pessoas que se apaixonam dezenas de vezes numa vida, né? Então, quando a pessoa se apaixona, ela sente amor pelo outro, né? É um amor apegado, é um amor possessivo, manipulativo, mas ela sente amor, né? E todo mundo tem um valor enorme a esse amor de quinta categoria. Porque quando você está amando alguém, né, você se sente leve, você se sente em paz, se sente, né, alegre, né, satisfeito, né? Então, todo mundo tem um valor bem desenvolvido, estabelecido, um valor por amor, né? Então, essa psicologia, né, nos permite fazer um paralelo para compreender, e se a gente realmente amar aquilo que é realmente digno do nosso amor, por quê? Porque amar as outras pessoas, né, é simplesmente uma cilada, né, uma situação na qual, mais cedo ou mais tarde, o amor desaparece. E aí você começa a ver aquele jogo de um dedo apontando para o outro dedo apontando para esse, né? É a sua culpa, você parou de me amar, não, você parou primeiro, isso e aquilo, você mudou, né? Todo mundo muda. Este amor intoxicante biológico, né, desaparece. E aí, no processo o indivíduo desenvolveu mais vassana por essa intoxicação e não desenvolveu maturidade para compreender que somente o amor a Deus é um amor realmente que vale a pena, tá? Se você ama, você se sente bem. Se você ama as pessoas, você se coloca numa situação de grande risco, tá? As pessoas, elas desaparecem da sua vida ou elas mudam e mais comumente elas param de te amar, né? Então, existe um amor realmente que preenche o coração humano. Esse amor é um amor a Deus. E a gente precisa compreender o valor do amor, né? Ele realmente pacifica a mente e o coração. Então, o indivíduo, através da inclusão de Deus em sua equação de vida, ele desenvolve uma maturidade que permite ver Deus como um fim. Ele recebe, ele obtém uma alegria, uma paz, simplesmente por amar a Deus, independentemente, né, dos meus parábadas, das minhas situações de vida, né? Então é aquela coisa, você transfere o amor que você tem para as coisas desse mundo, né? Você transfere para Deus, é um amor que nos preenche muito mais estável, mas aquilo não é o seu objetivo final, a sua destinação final. Você quer mais tarde transferir este amor a Deus, segundo a Deus, para um alto amor que não é amar o seu ego, a sua mente, isso é amar o ser que todos somos, inclusive o ser de Shuara, tá? Então, você vai transferir o amor a Deus, a dependência a Deus para a total independência, ou o alto amor, que é amar você mesmo, o único ser
a única realidade não dual, que é consciência e existência, uma sem nada além de si. Tá? Caso contrário, o indivíduo vai ficar amando pessoas e coisas e experimentando frustração, né? Irritação, depressão, raiva, né? Ilusão, desilusão, né? Nossa discriminação vai sendo comprometida, né? Uma infinidade de problemas que vêm por querermos o amor, sem saber que o amor a Deus é o único amor que realmente nos resolve. A gente a gente projeta esse amor nas pessoas por aí e a gente passa por muita dor. Quais são esses defeitos? Os defeitos por não incluir Deus, por não haver uma maturidade espiritual, né? Ele diz que o primeiro defeito deste ananda, dessa satisfação que você obtém através do ganho de coisas deste mundo, é chamado de dukkha, né? Ou dukkha. É que o prazer já está misturado com dor. A gente já analisou isso diversas vezes, né? É um prazer, é um ananda, é uma satisfação, uma alegria, uma paz, não somente temporária, mas extremamente defeituosa, porque a dor está inerente nela, né? Está inerente porque, no fundo, a gente sabe que tudo aquilo é impermanente, tudo aquilo é passageiro, né? E que daqui a pouco aquilo passa, né? E você não vai conseguir manter aquela satisfação que depende de coisas lá fora. As coisas se modificam, sua mente se modifica. Então você compreende, subconscientemente você entra em contato com um objeto que te dá estabilidade, né, e satisfação. Você subconscientemente sabe que aquilo ali é absolutamente momentâneo, né? E a dor de saber que aquilo é momentâneo, é temporário, é uma compreensão subconsciente, mas aquela dor ali já mistura e compromete o Anandinha, né? Como eu digo, Ananda, o Anandinha, né, de quinta categoria. Então, para que serve, né, esses ganhos materiais? Serve para nós desenvolvermos a compreensão, a maturidade e ver que não é por aí, né? Não é por aí. O outro defeito é uma profunda insatisfação, porque a maturidade vai trazendo essa frustração, esta irritação, esta não satisfação, porque tudo que eu consigo não resolve o meu problema. Tudo que eu obtenho, uma casa nova, um relacionamento novo, amigos novos, nada disso resolve esse problema se a pessoa for realmente íntegra com si mesma, né? E o terceiro doça, né? Terceiro defeito, limitação, é a dependência. Não somente, né, nada me satisfaz, mas eu não consigo largar o osso. Eu peguei um osso, no início o osso tinha um pouquinho de néctar, né? Aí, devagarzinho, o osso foi ficando sempre mais seco, e no final das contas não existe nenhum néctar mais naquele osso, mas eu não largo o osso. Não é assim, Mariné? Então, o que que ocorre? Eu estou apegado e dependente desses ossos que já não produzem nenhuma satisfação. E ninguém gosta de viver apegado e dependente. A nossa natureza independente sente um desconforto enorme na condição humana de total dependência das coisas, pessoas e situações. Eu fico viciado, que é um outro nome para eu desenvolver uma vassana por essas coisas que me amarram no samsara, que me declinam espiritualmente, que me tornam escravos deste poder ilusório de Maya, né? Então, esses defeitos precisam ser compreendidos. Os defeitos de todos os objetos de desejo precisam ser compreendidos e a gente não consegue fazer muito mais progresso a menos que a gente consiga ver tudo isso.
os defeitos inerentes em todos os objetos de desejos que não entregam aquilo que nós estamos projetando neles, né? Caso contrário, a gente faz uma projeção, cai naquilo, a gente sai e diz assim, nunca mais, nunca mais. Aí quando você vê, bum, né? Você cai de novo, né? Por aí. No Manissa Panchakam, Shankaracharya sei, tendo sob a instrução de um guru honesto e competente, né, a conclusão de que o universo inteiro é perecível, transiente, em fluxo de constante modificação, né? Aquela pessoa madura, com uma mente calma, pura, contemplativa, medita e reflete constantemente na natureza de Deus e que queimou os seus pecados passados, as suas impurezas passadas e futuras no fogo das Escrituras reveladas. Lindo, né? Que história é essa de fogo? Fogo é a luz. O fogo é um símbolo maravilhoso, né? Continua, isso aqui, sim. Submete seu corpo atual à operação de seu Parabhada Karma. Esta é a última convicção que liberta, né? A convicção última, né? Esta é a minha convicção, né? Shankaracharya deve ter escrito isso, né? Então, essa história do fogo, né? O fogo, ele tem duas naturezas, né? Uma é aquilo que consome, queima e consome tudo, né? E o outro é aquilo que produz luz, né? Então, é aquilo que ilumina e revela, né? Mas embutido nessa luz que ilumina e revela o mundo para a gente, tem um outro elemento, que é o elemento que destrói tudo, que consome tudo, né? Então, o fogo é um símbolo maravilhoso, porque não somente ilumina e revela tudo, mas destrói tudo. E como nós vimos, Kalan, o Deus, né? Kaladeva, o Deus do tempo que consome tudo, né? Ele tem a capacidade de consumir tudo, tal qual o fogo consome e reduz tudo a cinzas, né? Então, essa é a conclusão definitiva de uma pessoa realmente madura, que desenvolveu essa maturidade sobre as instruções das escrituras, com a ajuda de um guru competente. Que compreensão é essa? Que conclusão de que o universo inteiro não vale a pena, porque é impermanente e é perecível, sujeito ao início, meio, fim. Tudo que aparece desaparece. Não se apegue em nada que se modifica de momento a momento, porque a modificação maior que existe é o que desaparece no fim, né? Ah, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, eu fiquei 50 anos com a pessoa, 40 anos. E ela foi mudando, mas a gente foi se ajeitando, se ajeitando, se ajeitando, se ajeitando, mas chegou no final, ela teve um acidente e foi embora, né? Também é parte da mudança. É aquilo que aparece e vai se modificando ao longo do tempo e um dia desaparece, né? Portanto, compreenda que tudo que existe no âmbito do universo é perecível e é impermanente, é um fluxo de modificação que um dia vai deixar você de mãos vazias, né? E a gente tem que incluir o que nisso? Aquilo que aparece na minha vida. O que que é a coisa mais íntima que aparece na minha vida? Ah, quem pode dizer a resposta? Nós devemos incluir o nosso corpinho físico também, porque é o nosso apego mais primordial, mais, né, mais profundo, né? Ah, um dia, quando eu tinha 2, 3 anos, Adindo! Eu me chamava de Adindo, né? Adindo! Adindo, o que é isso? Adindo é, eu pensava que Adindo fosse esse corpo. Eu vi no espelho um dia, né? Aí eu desenvolvi uma afinidade por este corpo, me identifiquei com o corpo, naturalmente, a sociedade ao redor vai fortalecer essa identificação equivocada, naturalmente. Aí, este corpo, que nada mais é do que um instrumento de experiência, conhecimento à minha disposição, passou a ser assumido como eu, né?
E ele é perecível? É. Ele é temporário? É. Ele está mudando sempre? É. Está mudando, né? E um dia ele desaparece, né? Então, sobre as instruções dos ensinamentos revelados nos Upanishads, nos Vedas e no Vedanta, é comprovado de que o universo inteiro é um fluxo, né, de configurações dos gunas que se modificam e que um dia desaparecem. Tal conclusão requer uma mente calma, purificada e refinada, com a capacidade de contemplação e reflexão constante na natureza de Deus, porque é o único princípio que não se modifica. Você quer paz, quer tranquilidade, você tem que tirar a mente daquilo que é constantemente perecível, sujeito ao tempo, que aparece e desaparece. Não tente se apoiar nas coisas do mundo, traga a sua mente para Deus, porque é o único princípio que não é sujeito nascimento e morte e modificação, né? Claro, né? Simples. O indivíduo, ele começa a contemplar a natureza de Brahman com a ajuda das escrituras. Esse indivíduo foi purificado no fogo do conhecimento, e isso foi queimando, purificando as suas ignorâncias. Pecados passados significa ignorâncias, né? Materialidade, materialismo. Tudo foi sendo queimado, tudo passado, presente e futuro, no fogo da luz do conhecimento. Conhecimento é aquilo que dissipa a ignorância, né? A ignorância é simbolizada pela escuridão e o conhecimento é simbolizado pela luz que ilumina e revela. Então, tal indivíduo submeteu o seu corpo e sua mente atual a operação de seu Parabhadana. Então, aqui, essa passagem final de Shankaracharya é brilhantíssima, porque ele diz: agora, então, tudo bem, queimou os pecados, purificou, compreendeu a natureza de Brahmana, isso e aquilo, no fogo do conhecimento, tudo isso foi possível, e agora, o que vai ser da minha vida? Simplesmente deixe ao corpo aquilo que pertence ao corpo, né? Continue vivendo, exaurindo o seu Parabhada Karma até que Shwara diga basta, né? Você não vai querer, né, fazer uma desfeita e Shwara e dizer: Shwara, agora eu obtive a compreensão da real natureza, você me desculpa, mas eu vou embora. Eu falei: não, Shwara, que seja exaurido o meu Parabhata, né? Sejam eles Parabhatas que produzam dores decorrentes de ações inapropriadas do passado, atitudes, etc., ou qualquer que seja o parábada, né? Esta é a minha convicção, né? É maravilhoso esse verso aqui. Manisha Pankakam. Marcelo, você que gosta de pesquisar essas coisas, vê se você encontra esse texto para gente. Se você tiver tempo, naturalmente. Ah, sim, ele inteiro. Tem disponível. Portanto, eu entendo tudo isso, né? Eu tenho a discriminação. Um outro modo, essa é a discriminação mais profunda, né? Como eu digo sempre, no início a gente tem que desenvolver mais Sattvaguna para começar a discriminar o que é Dharma e o que é Adharma. Se eu compreendo o que é Dharma e eu conformo ou harmonizo a minha vida com os princípios dhármicos, né? Então aquilo irá me elevar, me purificar, me refinar, né? Então, o primeiro nível de discriminação é entre Dharma, aquilo que me eleva espiritualmente, e Adharma, aquilo que me declina espiritualmente, né? Num outro nível de discriminação, a gente chama de discriminação entre Satya e Mithya, que nada mais é do que discriminar aquilo que é eterno daquilo que é efêmero, né? Então, corpo físico nós sabemos que é efêmero, a mente ela é quase eterna, mas ainda assim ela é um fluxo de constante modificação. E ela aparece e desaparece. Mas como assim? Eu ouvi dizer que o corpo sutil vive para sempre? É, ele quase que existe eternamente. Existe o fim da alma individual, através de moksha, como é dito nas escrituras, mas ainda assim, o corpo sutil, a mente, né, ela é sujeita
a temporalidade, porque ela desaparece durante o estado de sono profundo, né? Ela se modifica através do estado de sonho. E até mesmo no estado de vigília, ela está se modificando constantemente através das proporções dos gunas operando no seu corpo sutil, no aparato reflectivo, né? Então, eu entendo tudo isso, eu obtive essa compreensão e fui capaz de discriminar o eterno do efêmero. Então, este mundo é uma projeção impermanente, anicca, efêmera. Somente Deus, Shvara Brahman, é permanente e confiável, a única fonte de confiança, seja em sua natureza saguna, como também em sua natureza nirguna. O objetivo final é compreender Deus em sua natureza nirguna, porque isso é a total liberdade, a total independência, né? Portanto, uma vez que essa discriminação ocorra, né, seja bem desenvolvida, a direção da minha vida muda. Em vez de eu considerar o mundo físico como um fim, os objetos foram desenhados, eles contêm intrinsecamente felicidade, alegria, satisfação, e eu preciso obter o que eu quero como um meio de me preencher, me completar, me realizar, me pacificar. Vivo, né, movido por este erro de apreciação, né? E em vez de eu continuar correndo atrás das coisas do mundo para me completar, eu começo a correr atrás da compreensão a respeito dessa natureza de Deus, seja Saguna como Nirguna, como a única fonte realmente de segurança e alegria. O mundo se torna um meio, isso para o Grihastha, né? O Karma Yogi. Na linguagem vedântica, nós chamamos de Brahman, na linguagem religiosa, chamamos de Ishvara, tá? Então, esse um apontamento bacana. Quando a gente fala de Brahman a nível religioso, que é o Kama Yoga do Vedanta, né? Extremamente sofisticado, extremamente purificante, a gente chama de Ishvara ou Saguna Brahman, né? Nós queremos compreender o nosso relacionamento com este Saguna Brahman. Quando a gente entra no Vedanta, né, na linguagem dos Upanishads, referidas às vezes como a linguagem mais filosófica, porque é muito sutil e abstrato, este Ishvara já não tem nenhuma característica ou atributo e é dito ser Brahman, a única realidade, porque qualquer coisa que seja, que tenha, né, os gunas de Maya, elas são sujeitas à mudança e elas se tornam impermanentes e perecíveis, né? Então a gente faz uma pausa e a gente volta em 10, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya.
a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.